quantos creem que Deus, Ele tem o tempo dele para cada milagre na nossa vida? Quantos creem, digo amém. E muitos de nós nos apressamos. Por quê? Porque nós temos que entender que os milagres de Deus estão baseados em seus princípios. Os milagres de Deus estão baseados na sua palavra. E hoje eu quero falar sobre princípios para uma vida de milagres. Princípios para uma vida de milagre. E o que nós entendemos? Estava ontem ministrando na minha célula e eu estava as leis mosaicas, a lei de Moisés. A lei ela foi dada para quê? Para o homem. E a Bíblia diz que quando chegou Jesus, Ele cumpriu toda a lei para que nós não estivéssemos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. E a graça de Deus, ela tem princípios para a nossa vida. Princípios que são estes que não mudam. Princípios que Deus deixou para que possamos ter toda sorte de milagres sobre a nossa vida. Então, quando você vai, quem trabalha em alguma empresa, sabe que as empresas têm princípios, não tem? Que hora que entra, que hora que sai, o procedimento. Então, quando você entra no reino de Deus, Deus coloca os princípios. O que é princípio? Princípio significa as primeiras coisas. A primeira coisa, o início. Como é que eu vou estabelecer a palavra de Deus no início, quando eu arrumei um trabalho? Como é que eu vou estabelecer o padrão de milagres? Mas querem fazer da sua forma, do jeito que dá na sua cabeça. Abra a tua Bíblia em João capítulo 4. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus era da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que lhe descesse para curar seu filho que estava à morte. Olha aqui só. Gente, o que aconteceu? Este homem estava com um filho doente em Cafarnaum. E ele encontrou Jesus e rogou Jesus que descesse até onde ele morava para curar o seu filho que estava à beira da morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Jesus falou: se vocês não verem sinais, se vocês não verem prodígio com seus próprios olhos, vocês não têm condições de crer. Vocês só creem se vocês verem sinais e prodígios. Aí rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, vai na minha casa antes que meu filho morra. Aí disse-lhe Jesus: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando o seu servo lhe viera ao encontro e anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a hora que o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem a hora 7 a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu, e ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez depois de vir a Judeia para a Galileia. Então olha só que coisa tremenda, gente. Esse homem está com um filho doente e falou: Jesus, desce para minha casa, meu filho está à beira da morte. Esse menino estava morrendo.
Alguém desliga esse ventilador bem aqui, amor, por favor, da esquerda. Meu filho está à beira da morte. E aí o que aconteceu? Jesus, quando aquele homem falou assim, me leva aí até a minha casa, Jesus ali dá uma exortação. Ele fala assim, olha, vocês só creem se vocês verem sinais e prodígios. Senão vocês não creem. Aonde nós queremos buscar a Deus? Aonde nós estamos vendo o quê? Sinais e prodígios. Deus estava dizendo, vocês precisam de algo externo para crer. Vocês precisam de ver algum milagre para crer. Aí ele vira para o homem e fala assim, vai na tua casa, vai para a tua casa, que o teu filho já foi curado. E aquele homem entendeu, quando Jesus falou a mensagem, que ele não precisava ver nenhum sinal. E ele correu e foi para a sua casa. E quando ele chega perto da sua casa, alguém fala assim, teu filho está o quê? Curado. Aí alguém falou assim, ele analisou e foi exatamente na hora que Jesus mandou ele ir. Querido, o que Jesus queria nos ensinar aqui? Que ele tem autoridade, o princípio está debaixo da autoridade. E para você crer, você não precisa ver nenhum sinal externo. Você tem que acreditar na palavra de Deus, amém, querido? Muitas pessoas falam assim, eu quero um sinal para me fazer isso. Eu quero um sinal. E Jesus fala assim, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E nós precisamos ter essa fé. Então, melhor do que receber um milagre, é viver uma vida de milagres. Você precisa viver uma vida de milagres. Então, ele fala de um milagre que Jesus realizou. E esse homem é um oficial do rei. E o oficial sabe que quando alguém dá uma ordem, aquilo é obedecido. Você já pensou? Seu filho está doente e você chega aqui com o bispo. Bispo, vamos na nossa casa. Bispo, meu filho já está morrendo. Aí o bispo fala assim, olha, eu vou te contar aqui uma coisa. As pessoas, se não verem sinais e prodígios, de modo nenhum vão crer. E ele fala assim para você, o bispo, não, você pode ir para a sua casa, seu filho está sendo curado. Muitas pessoas iam ficar com raiva. Ah, o bispo não foi na minha casa. Só deu uma palavra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Esse oficial não ficou, ele creu. E ele foi e o filho dele foi curado. Então nós precisamos crer. Olha, o primeiro princípio para você receber milagres na sua vida, você tem que ter esforço e disposição. Você tem que se esforçar, você tem que se disponibilizar. Sem esforço e disposição, não haverá milagres na sua vida. Irmãos, muitas vezes nós não estamos com esforço nem de louvar a Deus, nem de levantar uma mão, usar. Deus, Ele quer usar a mim. Querido, Deus não quer usar só pastores, bispos, títulos, não faz Deus usar ninguém, porque você recebeu um título. Título não faz você melhor do que ninguém, só diante dos homens, mas diante de Deus. Você tem que ter esforço e você tem que ter o princípio da disposição na tua vida. Em Mateus 11:12, a Bíblia fala assim. Mateus 11:12. Vou ler aqui para vocês. A Bíblia fala assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Desde João Batista até agora, olha só. Desde os dias de João Batista, Jesus falou até agora, o reino de Deus é tomado como, irmãos?
esforçam se apoderam de quem? Do reino. Quem vai se apoderar do reino, irmãos? Quem se esforça, quem se dispõe. Quem se dispõe. Porque quando a gente não se dispõe, não há honra. Deus honra a nossa fé e abençoa o nosso esforço. Esse oficial do rei andou aproximadamente 32 quilômetros de Cafarnaum a Caná da Galileia para receber a cura do seu filho. Fala, 32 quilômetros. E ele andou 32 quilômetros achando que Jesus ia voltar com ele. E ele ia volta de novo sozinho. 32 quilômetros. Mas a sua fé, se assim, valeu a pena o esforço. Esforço e disposição é o princípio para você alcançar milagre. Querido, quando você se esforça, você se apodera do reino. Muitas pessoas têm caminhado bem. Às vezes vai indo e 32 quilômetros voltando. Com uma palavra, e foi como Pedro também fez na pescaria: sobre a tua palavra lançaremos novamente a rede. Se você tem a palavra de Deus, você pode voltar e você vai ter resultado do seu esforço, amém? Então por isso não desista da sua célula, não desista dos seus discípulos, se esforce. Porque a Bíblia diz que nós não trabalhamos como se fosse para homens, mas nós estamos trabalhando para quem? Para Deus, na qual nos dará o galardão. Amém? Cada discípulo seu que você tem dificuldade, cada discípulo que você tem que andar longe, atrás de resposta, para que Cristo cure, liberte teu discípulo. Cada quilômetro que você anda, cada visita que você faz, cada oração que você faz por ele, querido, Deus te dá a palavra, e você vai voltar e você vai se apoderar do reino de Deus. Você vai ter resultado. Porque aqueles que se esforçam se apoderam do reino de Deus. Segundo princípio é buscar em Deus. Você tem que buscar em Deus. Quem que eu vou buscar, bispo? Em Deus. Estava conversando com a pessoa ontem, eu tenho medo de não atender as expectativas das pessoas. Eu falei assim, mas a igreja não é sua. Os discípulos não são seus, são de Cristo. Ele é o noivo da igreja, amém? Nós estamos apenas cuidando da noiva. E toda a capacitação que nós necessitarmos, Deus vai nos dar. Jesus falou para os discípulos perguntaram: Jesus, o que nós falaremos quando eles nos perguntarem? Ele falou: não se preocupe, porque o Espírito Santo colocará na vossa boca a palavra certa. O Espírito Santo vai colocar. Em Mateus capítulo 7, abra sua Bíblia, capítulo 7, versículo 7, fala assim: pedi e dá-se-vos-á. Ele fala, você primeiro tem que fazer o quê? Pedir. É o princípio que eu falei, buscar a Deus é pedir. Buscar e achareis. Ele falou, pede e dá. Busquem e achem. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede o quê, irmão? O que está dizendo na sua Bíblia?
todo o que pede, recebe. Quem é que não recebe, irmãos? O que não pede. Ele fala, todo o que pede, recebe. O que busca, vai encontrar. E quem bate, vai abrir-se a porta. No qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pede pão, e o pai lhe dará pedra? Um pai, o filho está com fome, pai, me dá pão. Aí o pai, não, tu vai comer pedra, Hanani. Seu pai fez isso com você, Hanani? Não. Deus está falando, o pai de vocês dão pedra quando vocês pedem pão? Ou se pedir um peixe, vai lhe dar uma cobra? Já pensou? Pai, me dá um peixe. Não, vou te dar uma cobra para você comer. Deus está falando, existe isso? Ora, se os vossos pais, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará boas coisas aos que lhe pedirem? Queridos, se os nossos pais, que são falhos, que são imperfeitos, eles se sabem de dar coisas boas, imagine Deus. Mas ele usa assim, o filho pede o pai pão, o filho pede o pai peixe. E Deus está falando, sabe o que é com você? Você tem que me pedir, você tem que me buscar, você tem que me procurar, você tem que bater. Porque toda vez que você pedir, você vai ter como dar. Toda vez que você buscar, você vai achar alguma coisa. E toda vez que você bater, eu vou abrir alguma porta para a sua vida. Amém? É o princípio de buscar. Muitas pessoas têm medo de buscar a Deus. A Bíblia fala o que em Jeremias 29:13. A Bíblia fala, abra sua Bíblia em Jeremias 29:13. Eu vou ler para vocês aqui. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de quê? De todo o vosso coração. Então nós necessitamos ter esse princípio de busca. Eu estava ontem falando ainda, sabe por que nós não buscamos a Deus? Porque nós estamos na religiosidade, irmãos. Sabe o que você diferencia se você é um cristão religioso? Que o cristão religioso é assim, ele não ora, ele não busca a Deus, mas no dia da tribulação, oh meu Deus, aí aquelas dia da tribulação ele ora, ele lê a Bíblia, ele busca, ele jejua, acaba a tribulação, ele volta. Religiosidade. Você precisa buscar a Deus, você precisa buscar alguma coisa, encontrar alguma coisa. Você precisa bater nessa porta. Deus tem portas, mas você precisa bater nelas. Um dia teve um carnaval no Brasil. Eu não sei qual foi a escola de samba, mas que pegou fogo no galpão, é que fala? No Rio de Janeiro, pegou fogo no galpão. Teve que chamar a polícia, porque os integrantes da escola de samba, os associados, eles queriam entrar no fogo para salvar as coisas. Estavam dispostos a entrar no fogo. De tanto que eles amavam aquilo dali. Eu falava, meu Deus, como nós precisamos amar as coisas de Deus. Como nós precisamos amar as coisas do Senhor. Terceiro princípio, nós precisamos rogar. Nós precisamos o quê? Clamar. Clamar a Deus. Clamar ao Senhor. Muitas pessoas esquecem do clamor. Em Jeremias 33:3 fala assim, invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei grandes coisas que ainda não sabes. Quantos querem saber as grandes coisas de Deus? Começa a invocar a Deus, começa a clamar. Diga, Deus, eu quero te invocar. Eu quero algo sobrenatural.
Me revela coisas grandes e ocultas que ainda eu não sei. Aquelas coisas que estão cobertas ainda. Aquelas coisas que estão como se um pano por cima. Senhor, eu vou buscar-te. E o Senhor vai descobrir, o Senhor vai me revelar. E as pessoas vão dizer assim: nossa, Tiago, você está fazendo isso? Eu vou fazer igual. Aí não dá certo. Sabe por quê? Porque você recebeu isso, não da carne, mas de uma busca. De algo que foi revelado, de algo que Deus te deu, de algo que você teve uma experiência com Deus, de algo que você buscou ao Senhor. Você tem que clamar a Deus. A definição de clamar, de rogar, é pedir com insistência, suplicar, implorar. Tem pessoas até que oram, mas sem fervor. Faz uma oração desinteressada, não perseveram. Começa um jejum, não termina. Começa um propósito, não termina. Se você fez um propósito com Deus, termine. Se você fez a sua vida com Deus, comece. Irmãos, como que é diferente uma célula que tem busca e uma célula que não tem busca? Tudo é diferente do que tem busca. Porque a busca, rogar, suplicar, no início vai custar. Você vai buscar, você não está vendo resultado. Aí quando chega a hora, os céus se rompem, amém? O mundo espiritual, você está na guerra espiritual. E o mundo espiritual começa a dar resposta. Começa a trazer anjos de Deus. Começa a trazer resposta de Deus. Começa a trazer milagres de Deus. Isso vai acontecendo quando você vai começar a ter uma busca do Espírito Santo. Em Hebreus, vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 5, versículo 7. Eu quero que você abra comigo. Hebreus 5, 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, Jesus, quando era humano, andava como homem, no dia da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas e orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus orou, irmãos. Jesus suplicou. Jesus clamou com lágrimas. Ah, Bispo, mas ele é Deus, mas como homem nos seus dias de carne. Talvez o teu olho está seco. Faltam as lágrimas de Deus. O clamor do Espírito Santo dentro de você. Não é a lágrima da tua dor, do teu sofrimento, mas o clamor do Espírito Santo através da tua vida. Jesus, que durante seus dias aqui na terra ofereceu muitas orações ao Senhor. Ele rogou, ele clamou, ele buscou o Espírito Santo de Deus. Agora eu pergunto, você é melhor do que Jesus? Nós precisamos rogar, nós precisamos clamar. O quarto princípio é você confiar na palavra de Deus. Que palavra? Essa aqui, ó. Vocês já viram, irmãos? Deus tem os seus profetas. Quando você está triste, ninguém sabe, Deus usa o profeta e vai lá na sua casa e diz assim: o Senhor mandou te dizer que você não está só. Aí você chora, né? Só que em Josué capítulo 9 fala assim: eu não te deixarei e não te desampararei. Mas a gente acredita mais no profeta do que na palavra. A palavra, ela deveria gerar esse impacto dentro de nós. Quando você lê a palavra de Deus, ela deveria gerar esse impacto. Você crê nesta palavra. Crê no que Deus está falando. Olha o que a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 2:13. 1 Tessalonicenses 2, versículo 13. A Bíblia fala assim: outra razão ainda temos nós,
para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de nós ouvistes, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como palavras em verdade, e é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Olha só, ele falou, vocês receberam a nossa palavra, não como nossa palavra, o apóstolo está falando. Vocês receberam como palavra de Deus. E vocês deixaram essa palavra operar com eficácia, porque vocês creram na palavra. Quando que essa palavra vai ter poder? Quando você crê. Você lê assim os evangelhos, aí você fala assim, aí você lê como livro histórico, Jesus curou, Jesus formou seus 12, fica como um livro histórico, como um livro de história. A Bíblia não é só um livro de história. A Bíblia é um livro que, se você crer, vai ter eficácia de operação de milagres na sua vida. A palavra de Deus é poder. Se você soubesse o tanto que essa palavra tem poder, você leria mais essa palavra. Por que muitas vezes a gente não consegue ler a Bíblia? Orar, porque você não conhece a Bíblia. Por exemplo, quando você compra uma televisão, você compra uma televisão. A televisão vem na caixa, vem a caixa, vem a televisão, o que que vem junto também? O manual. Sim ou não? O manual fala onde você liga, que voltagem, tudo. Quantos já compraram uma coisa e nem leram o manual e ligaram? Quantos deixam a caixa? Peraí, primeiro eu vou ler o manual. Tem gente que até queima, porque não lê. Para que é o manual? O manual é para você falar para você como que aquilo funciona. Como que ele foi organizado para funcionar. E só vai funcionar se você seguir aquele manual. Aí você só vai funcionar, sabe por quê? Deus te criou, mas qual é o teu manual? A Bíblia. A Bíblia vai dizer como é que você funciona na tua vida financeira. A Bíblia vai dizer como é que você funciona na tua vida emocional. A Bíblia vai te dizer como é que você funciona no seu trabalho. A Bíblia vai te dizer como é que você funciona na tua oração. O manual. E a gente fica se ligando em um monte de coisa que vão nos queimar, que vão nos destruir. E nós precisamos ler a palavra de Deus. E deixar essa palavra operar em nós. Deixar essa palavra gerar milagres em nós. Irmãos, esta é a palavra que tem mais poder na nossa vida. Agora, este livro aqui, ó, é a boca de Deus. Ele pode ser só um livro para você ler. Ou você pode ler, meditar, crer e deixar operar dentro de você. A nossa vida, ela tem que ser mudada. Chega na sua casa, fala, Deus, a minha vida tem que mudar. Senhor, do jeito que está aqui não dá. Senhor, do jeito que está isso aqui não está funcionando. Senhor, este meu casamento não está bom. Eu vou pegar ele e levar ele para o princípio da palavra de Deus. Senhor, isso aqui não está funcionando na minha vida. Eu vou ler na palavra de Deus. E Deus, Ele vai começar a dirigir a tua vida.
No início vai ser difícil. Por isso que em Efésios capítulo 5 fala assim, olha, aquele que fala mal dos outros, não fale mais. Aquele que mente, não minta mais. Aquele que roube, não roube mais. Cada um fale a verdade com o seu próximo. Ele está falando assim, olha, vocês vão mudar. A partir de hoje, vocês vão fazer coisas diferentes para que esta palavra opere em nós e em vocês milagres. E Deus, Ele quer restaurar os princípios dEle na nossa vida. Quantos aqui já tentaram ser outras pessoas? A pessoa tentar ser Elias? Eu querer tentar ser Eliseu? A gente tem que saber para ser Elias, existia uma busca para ser Elias. Para ser Eliseu, existia uma busca para ser Eliseu. Para ser dos 12 de Jesus, tinha uma busca. Tinha que ouvir Jesus, tinha que estar com Jesus. Tinha que estar aliançado com Jesus. Não tinha que ter medo das ameaças, não tinha que ter medo dos falatórios, não tinha que ter medo das pessoas estar chamando Jesus de beberrão, de prostituto, e chamavam Jesus de prostituto, beberrão, filho de Beelzebu, chamavam Jesus de tudo. Mas os discípulos estavam com seu mestre, porque a Bíblia diz que quando Jesus falava, a palavra de Deus que saía da sua boca, saía com autoridade, porque essa palavra operava dentro dele. Quantos creem, querido? Você vai fazer um louvor, você vai fazer da sua busca com Deus, esse louvor, você vai manifestar Deus. Você vai fazer uma célula, você vai manifestar Deus na sua vida, na sua célula. Você vai no seu trabalho e vai ter as adversidades, você vai manifestar Deus ali no seu trabalho. Porque aquilo que você recebe de Deus, você manifesta. Mas se você não está cheio de Deus, você vai estar cheio de incredulidade. Você não vai ser como esse oficial que chegou, Senhor, meu filho está doente, está morrendo, Senhor. Ele falou, se vocês não verem sinais e prodígios, vocês não creem. Aí ele falou assim, pode voltar que o teu filho já está curado. E ele volta os 32 quilômetros, chega lá e já dá a notícia, teu filho não vai morrer mais. Nós precisamos andar na nossa caminhada com a palavra de Cristo, amém, irmãos? Eu quero que nós estamos com tantas notícias, não é verdade? Todo dia é uma notícia, o quê? Ruim. Porque o mundo é assim mesmo. O mundo é de notícias boas e ruins. E nós precisamos ter fé. Os princípios de Deus para gerar milagres. Quantos nessa pandemia, mesmo na pandemia, foram dias de milagres? Foi, irmãos. Na igreja que muitas pessoas foram abençoadas. E nós abençoamos a vida de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque nós pedimos e damos. Nós buscamos e achamos. Nós batemos e as portas se abrem. Porque nós pedimos, nós buscamos e nós batemos, buscando Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele vai trazer resposta para a nossa vida. Amém? Se coloque de pé nesse momento. Eu sei que a gente não pode chamar aqui no altar, mas você que está me ouvindo na sua casa, eu quero que você não perca a esperança. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é poderoso para agir aqui com aqueles que estão aqui e com aqueles que estão na casa. O mesmo Espírito que está aqui, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, quando Ele mandou aquele homem voltar e receber a cura do seu filho, é o mesmo Espírito que está em você, está sobre mim, está sobre nós. Esse mesmo Espírito que vai operar. Eu quero que você feche seus olhos e que você fale assim: Deus, eu quero fazer os teus princípios na minha vida. Deus, eu não quero fazer as coisas do jeito que eu quero.
Eu não quero ser um religioso, eu não quero viver somente a vida que eu vivo. Todo dia fazendo as mesmas coisas. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo de Deus, Tu és o mesmo. Tu és o mesmo que operou em Jesus. Tu és o mesmo que curou o filho deste homem que nós acabamos de ler. Tu és o mesmo, Senhor, porque o Espírito que está em nós é o mesmo. E nesse momento teus filhos estão te buscando, querido, abra seus lábios. Busca Deus por coisas impossíveis. Diga: Deus, eu me esforço agora no clamor. Eu me esforço agora na busca. O Senhor é poderoso para fazer, irmãos. Independente do tempo, da hora, do que está acontecendo. Independente da nossa história, independente do que nós já passamos, hoje é dia de restauração. Espírito Santo de Deus, debaixo desta palavra, Senhor, nós lançamos a palavra profética, a palavra de restauração, a palavra de cura, a palavra, Senhor, de reestruturar novamente as famílias, as casas, os corações feridos, os enfermos, os doentes, os que estão acamados nesse momento, aqueles, ó Deus, que estão necessitados, aqueles que estão passando escassez. É o mesmo Espírito, e eu clamo nessa noite, eu peço, porque eu sei, Deus, eu sei que Tu és poderoso para fazer, eu sei que Tu és grande para fazer. Eu sei que Tu és fiel para ouvir o clamor daqueles que Te buscam de todo o coração. Espírito Santo de Deus, traz agora o Teu avivamento. Espírito Santo de Deus, traz agora a Tua vontade sobre nós. Espírito Santo de Deus, começa algo novo, algo que os nossos olhos não viram, algo ainda que está escuro, mas que o Senhor vai descobrir para nós. Oh, Espírito Santo de Deus, levante a sua mão, querido. Levante a sua mão e comece a pedir, e comece a clamar. Comece a orar agora. Ore pela tua célula, ore pelos teus discípulos, ore pela tua casa. Diga: Deus, basta uma palavra nessa noite que eu vou lançar pelo Espírito Santo. Basta uma palavra e as coisas irão acontecer. Basta uma palavra e Deus vai te visitar. Basta uma palavra e Deus vai fazer todas as coisas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai, nós clamamos, nós oramos agora. Oramos por cada irmão que está desta igreja. Oramos por aqueles que estão enfermos, doentes na sua casa. Oramos por aqueles que ainda estão, Senhor, em quarentena nas suas casas. Deus, visita cada família dessa igreja. Deus, em nome de Jesus, traz o avivamento que nós necessitamos, que nós clamamos. Em nome de Jesus, levante as suas mãos. Abençoe Marabá. Abençoe Marabá. Lança uma palavra profética sobre esta cidade. Diga: Deus, vai ter avivamento. Vai ter avivamento em nome de Jesus. Todas as promessas de Deus para nós nessa cidade, para esse ministério nessa cidade, Senhor, pela fé, eu trago a existência. Eu trago à existência cada palavra que foi proferida, cada palavra profética que foi determinada sobre este lugar, cada palavra profética que foi determinada sobre esse ministério. Eu declaro que é tempo, Senhor, que se cumpra, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém?